Bom, muito boa noite a todos. Boa noite, professora Edmeia. Boa noite, professor Cláudio. Queria agradecer mais uma vez aos dois pela presença, professor Cláudio, por estar aqui de novo conosco em mais um seminário. Muito obrigado pela paciência conosco, professor. Professor Edmeia, muito obrigado também pela sua presença, que possa hoje expor de uma área que tem tanto conhecimento. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a LGPD e a importância com o aumento das transações online em virtude da pandemia. Tudo hoje a gente tendo que se alterar e fazer um novo cronograma e novos aspectos, tudo em virtude do que nós estamos vivendo hoje em dia. Professor Edmir, eu queria lhe convidar para fazer a sua exposição primeiro. A palavra é sua, fique à vontade. Tá bom. Muito obrigada, Simão. Agradeço o convite do Instituto, nesse momento da gente estar aqui junto, reunido, debatendo ainda assuntos, né, que estão sendo tão importantes nesse momento que está todo mundo experimentando uma nova situação, né, nunca vista antes. Então, é um desafio para empresas, para escolas, para todo mundo de uma forma geral. E eu fiquei muito honrada com o convite, especialmente porque fui convidada para estar aqui na presença também do nosso professor, doutor Cláudio Carneiro, que eu tive a honra também de ser aluna dele lá no mestrado. Então, a responsabilidade aumenta, né? Mas a gente está aqui para contribuir e eu tenho certeza que a fala dele também vai contribuir bastante, com certeza. Vai me ajudar aqui a gente fazer a contextualização desse momento. Bom, Simão, quando você falou para mim que a gente ia falar da LGPD e a sua importância com o aumento da transação online, em virtude da pandemia, eu acho que era importante a gente começar assim, contextualizando esse ambiente que as transações online, elas já acontecem, lógico, como vocês sabem, há muito tempo, né, há muitos anos, e teve um aumento exponencial agora, com todo mundo em casa, né, utilizando mais a internet. A gente percebe até que o sinal de internet tem horas que é ruim, porque é muita gente conectada, né, a gente não tinha nem esse preparo da própria infraestrutura da internet para suportar isso tudo, e as empresas também não estavam esperando esse momento. Então, foi a corrida pela digitalização e a corrida para os aplicativos e para a internet de uma forma geral. Então, esses negócios que começaram a ser transacionados na internet, ainda mais com o desenvolvimento e o avanço da sociedade digital, eles vieram daqueles negócios tradicionais que existiam, né? E agora a gente passou para ter aulas online, bancos digitais, hotéis com reserva online, aplicativos de delivery, consulta médica online, serviço de streaming, criptomoedas, blockchain, e principalmente direcionado para o varejo, o comércio eletrônico, né? Então, assim, tudo isso faz parte dessa transação online que você sugeriu, né, como tema aqui do nosso debate. Então, essas atividades, elas tiveram uma dinamicidade, né, especialmente com esse avanço da tecnologia e essa situação de ter que correr para o digital, para que algumas empresas possam sobreviver também nesse momento, né? Então, assim, eu trouxe alguns dados que eu peguei no site do e-commercebrasil.com.br, um site que trata realmente só disso, e ele traz um dado que as compras online devem gerar um faturamento esse ano de 90 bilhões de reais, tá? Com um crescimento de 21% em relação a 2019. Então, essas informações foram publicadas agora, sexta-feira, dia 14. Tá? Então, você percebe que esse crescimento realmente trouxe o crescimento do consumo também não foi estagnado pela pandemia, né? E, em contrapartida, 18% de tentativas de fraudes, tá? Que vem atrelado a essa transação pela internet. Até porque é muita gente que não estava acostumada a transacionar pela internet, a fazer seus negócios, né, seus regulamentos, contratos, bancos, aulas, não estão preparadas para a proteção de dados, a sua segurança da informação na internet. Então,
eu trago também que a gente não pode partir para diretamente a LGPD sem antes passar não só pela Constituição Federal, que já traz todo esse princípio, né, e as garantias do consumidor, né, mas também o Código de Defesa do Consumidor, que prevê as obrigações dos fornecedores, de lojas, e principalmente agora nesse momento digital. E eu sempre falo, que um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor é a segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos. Então, na minha visão, eu entendo que é possível estender esse direito à segurança contra riscos provocados agora também no ambiente digital. Tá? E a gente estuda, faz essa ampliação dos direitos dos consumidores nesse sentido. Então, o consumidor tem direito agora à segurança digital, dele acessar um serviço, né, uma internet, sem sofrer violação dos seus dados pessoais, sem ter instalado na sua máquina um malware através daqueles links maliciosos, né, que você clica e direciona, e aí aquele clique coleta todos os seus dados, e você fica sem poder acessá-los, e aí você recebe aquele e-mail dizendo que está agora sem acesso aos seus registros, se você não pagar uma quantia em dinheiro, você vai perder todas as suas informações. Então, isso, numa transação online para uma empresa que não está preparada nesse momento, é ruim, porque pode simplesmente fazer com que a empresa pare a sua atividade, né? O exercício da sua atividade. Então, seguindo nesse raciocínio, o Código de Defesa do Consumidor traz isso. Traz também a questão da informação, que é um princípio básico, que sempre vai ter que ter, principalmente agora na era digital, né, que estamos inseridos, onde crianças estão online, idosos estão online, e que não tem muita facilidade. As crianças têm mais do que os idosos, né, de facilidade de transacionar. Então, a informação é essencial, né? Informação de como vai fazer o pagamento, se os seus dados dos cartões de crédito vai continuar seguro, informar prazo de trocas, todas aquelas garantias elencadas no Código de Defesa do Consumidor, né? O endereço de uma loja física, o CNPJ, informar se divulgar de qualquer forma informação que assegure que aquela transação online é segura para o consumidor. Né? Então, esse momento, eu acho que traz muito isso, da gente redescobrir ou valorizar essas normas básicas do Código de Defesa do Consumidor, tá? E também porque lá no Código de Defesa do Consumidor diz que no artigo 43, é um artigo que assegura ao consumidor a proteção dos seus dados pessoais, é escrito isso, tá? Por conta de cadastros que são feitos, né, de acordo com o acesso que você tem em um site, por exemplo. No momento que você acessa um site, que você faz o seu cadastro, aquele site ele tem a obrigação de te informar que aquele cadastro que está sendo feito ali com seus dados pessoais, você vai estar disponível para que você tenha acesso, para você retificar, para você atualizar aquele dado, para você apagar. E, principalmente, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, assim, há 30 anos já existe essa proteção quanto aos dados pessoais, tá? E aí a gente avança no sentido de dizer que, posteriormente, em 2013, veio a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor com um decreto 7962 de 2013, que promove a disponibilização de informações claras dos fornecedores. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele vinha para garantir direitos, estabelecer princípios dessa relação consumerista de forma prioritária ao consumidor. E esse decreto ele veio para falar das informações claras dos fornecedores, para dizer quem são os fornecedores, como que a gente encontra, né, como que existiria uma facilidade de acesso para que as transações ocorressem de maneira mais equânime possível.
E lá nesse decreto, uma das garantias é de que o atendimento seja facilitado ao consumidor, tá, do comércio eletrônico, e através de utilização de mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor. Então, novamente, a gente verifica nessa legislação, nessa norma de 2013, esse decreto, que regulamenta o e-commerce, trazendo a palavra tratamento de dados do consumidor, que a gente debate hoje na Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que ainda não entrou em vigor, que foi agora, está agora, né, dependendo de uma medida provisória, onde um projeto de lei para entrar em vigor, mas que eu vou avançar para falar disso daqui a pouco. Então, quando você, que é empresa, você fornece bens e serviços, e principalmente a empresa que comercializa aquele banco de dados, que as transações online, as empresas, hoje tudo funciona com os bancos de dados dos consumidores, né, que são os cadastros por trás. Então, existe esse dever de proteção dos dados pessoais, em estrita observância, principalmente, do princípio da privacidade, um princípio garantido constitucionalmente, e que ele é estendido aos nossos dados pessoais. Inclusive, tem a PEC, né, PEC 17, que está pendente também de aprovação, para garantir que o direito à proteção de dados pessoais seja alçado como direito fundamental, né, esteja ali junto com os direitos, para que não haja mais essa extensão de princípios, de garantias, que seja realmente um direito autônomo, né, o direito à proteção de dados pessoais. Então, surgem essas obrigações decorrentes dessa legislação já antiga, que é o Código de Defesa do Consumidor, o decreto do e-commerce, né? E as empresas têm que se adequar a isso, principalmente nesse momento de pandemia, onde todos estão utilizando dessas transações online, não só pelo computador, mas pelo aplicativo, né? Que é muito mais fácil de você utilizar e muito mais inseguro, porque muita gente não tem internet em casa. Isso é uma coisa que também esse momento de pandemia apresenta dados de que muita gente ainda no país não tem internet em casa, tanto que algumas universidades estaduais e federais não estão com aula online porque o aluno não tem a internet em casa e então não tem como estender a ele as aulas online. E aí, esse consumidor que vai acessar uma internet grátis, gratuita, na rua, ou em algum local que ele usava, ele fica muito mais vulnerável, tá? Mas, em contrapartida, isso não isenta a empresa de fornecer a ele todos esses parâmetros de segurança. Então, assim, nós que estamos vivenciando esse momento agora, a gente percebe que a gente não tem uma cultura de proteção de dados pessoais. Tá? É muito comum o brasileiro ter esse costume de entregar, por exemplo, o nosso CPF em troca de um desconto na farmácia, no supermercado, num posto de combustível, ou mesmo um cadastro aqui no site da internet, para ter um material gratuito, por exemplo. Olha, baixe aqui faça o nosso download, preencha com o seu telefone, o seu e-mail. Então, assim, como é que você vai disponibilizar um dado pessoal seu tão importante numa plataforma que você não sabe com quem vai ser compartilhado? Então, na farmácia, eu não sei com qual outra empresa aquela farmácia vai compartilhar o meu CPF, e se ali vai estar atrelado os remédios que eu compro, ou os produtos do supermercado, ou então o material gratuito que eu estou baixando na internet. Quando eu dou aquele ok, eu não sei quantos spams eu estou recebendo por conta disso no meu e-mail, né? Então, por conta disso, essa evolução toda da tecnologia, e que é necessário, sim, regulamentar, porque também é necessário que as empresas continuem utilizando os dados pessoais para fazer suas transações, porque é totalmente legal e possível, desde que
haja uma informação prévia, né, desde que você colete aquele dado de acordo com aquela finalidade que você vai usar. Então, não, a legislação ela vem não é para proibir, mas sim para garantir, padronizar. E como a Europa ela é muito mais avançada nesse assunto, então desde 1995 já existia a diretiva, né, 95/46 do Parlamento Europeu, que tratava sobre o tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados. Então, desde 95 já existia uma padronização na Europa, tá? E aí, em 2018, desculpa, em 2016, veio o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, é o 2016/679, que também tem essa regulamentação, que é sobre o tratamento de dados pessoais, de uma forma mais ampla, visto que o regulamento ele vem para normatizar todos os países da União Europeia, de forma que a diretiva não. Ela era uma diretriz para os países que quisessem adotá-la, transformar aquilo em legislação nacional para cada país adotar a sua. Então, existia essa insegurança jurídica. Então, daí veio o regulamento europeu por conta disso, né? E no momento que teve esse regulamento europeu, acelerou a discussão da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui, que ela também começou há muito tempo atrás, estava em 2010, e aí, em 2018, ela foi publicada, né, como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, carinhosamente chamada de LGPD, e ela veio alterando o Marco Civil da internet, e ela tem o objetivo também de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a LGPD ela vem para garantir os direitos dos titulares de dados pessoais. Então, você traz uma novidade, que é entender quem que é titular de dado pessoal, que é a pessoa física, né, ser equiparado ao consumidor, por exemplo. E aí também essa legislação ela traz novas obrigações, ela cria profissões que antes aqui no Brasil não tinha, mas lá na Europa já existia desde 1995, com a diretiva, né? E veio também a Lei Geral de Proteção de Dados, uma forma de harmonizar toda essa legislação de proteção de dados, porque a gente tem a tutela da nossa proteção dos nossos dados pessoais e privacidade através da Constituição Federal, do Código Civil, do Marco Civil da Internet, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, legislações, normas setoriais. Então, existe um direcionamento. E a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para harmonizar e criar procedimentos de uma forma que seja adotada de cima para baixo, né? E uma questão interessante dessa legislação, já que ela ainda não diz isso, e pode até causar um pouco de polêmica, é porque quando ela foi publicada, o último artigo dela, o 65, o 65º, diz que em dezembro de 2018, os artigos relacionados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrariam em vigor. E eles entraram em vigor naquele ano, 2018. Tanto é que 3 membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados já foram escolhidos, também com seus respectivos suplentes. Então, é uma lei que ainda não entrou em vigor, mas que já começou a organizar a sua estrutura para começar a atuar, para começar também a normatizar, tipo o Código de Defesa do Consumidor, que precisou de outros decretos para dar andamento e regular determinados temas. A Lei Geral de Proteção de Dados, acredito que vai ser da mesma forma. E aí, o problema é que a gente ainda não sabe quando que ela vai começar a ter a sua eficácia plena, porque nós estamos pendentes da aprovação ou não da MP 959, tá? Que mudou o prazo dela, e essa MP ela era referente à operacionalização do pagamento dos benefícios emergenciais, e aí lá no final ela mudou esse artigo da entrada em vigor. E também tem o projeto de lei 1179,
também desse ano, que era sobre o regime jurídico emergencial e transitório, né? E apresentou também uma data diferente para entrar em vigor, que seria 1º de agosto de 2020, que parecia substituto, mas só com as sanções da legislação para agosto de 2021. Então, assim, ou a legislação vai entrar em vigor em 3 de maio de 2021, ou ela entra agora, em agosto. Então, assim, estamos aguardando essa pontuação, né? Então, estamos vendo esse cenário, dependendo do Congresso Nacional, para que isso seja resolvido, né? Para que as empresas tenham uma segurança jurídica no momento de aplicar as suas normas e essas obrigações, apesar de que muitas já estão se adequando porque elas têm como base princípios da segurança da informação e a própria ISO 27002, que é uma norma, né, internacional de padrão, que ela vem para implementar toda essa estrutura da legislação que deve ter nas empresas. E aí eu trago também uma questão importante que não deve ser esquecida, é que, assim, se a lei LGPD tivesse em vigor, né, então o tratamento dos dados pessoais estariam adequados ao que dispõe a lei, não impedindo que as empresas continuassem o seu trabalho, o seu serviço, utilizando base de dados, né? Mas estariam adequadas àquelas finalidades precípuas da legislação. Porém, eu trago um julgamento do STJ de novembro de 2019, que ele condenou uma empresa, na verdade, porque ela utilizou o compartilhamento de informações desse consumidor com bancos de dados, tá? Sem informá-lo. Então, a ministra, ela disse que o fato das informações serem fornecidas pelo consumidor no ato de uma compra, ou até mesmo divulgadas em rede social, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados de previamente comunicar o seu compartilhamento. Então, nesse caso, que foi chegar ao STJ, o compartilhamento de um dado pessoal do consumidor sem a sua prévia notificação gerou uma multa para essa empresa, uma condenação, aliás, de R$8.000. Então, isso, se a gente for pensar que pode vir a se tornar uma jurisprudência que seja aplicada como base para outras empresas, a gente sabe que talvez algumas empresas não suportem essa oneração. E o mais curioso desse julgamento do STJ é que o dano moral não ocorreu. Foi só o dano moral presumido de ter seu dado pessoal compartilhado já foi suficiente para o STJ entender que caberia esse valor dessa multa e a condenação em dano moral. Então, a gente percebe que estamos começando com essa cultura de proteção de dados pessoais, e o principal de tudo é a educação digital mesmo, de saber o que fazer com o seu dado pessoal na internet. Isso é importante, conscientizar os consumidores e também as empresas, né, desse dever de obrigação e garantir os direitos, para que não ocorra situações como essa, né, para que as empresas estejam adequadas, porque a legislação já existe. Então, veja que o STJ julgou, com base no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nesse artigo que fala do cadastro de base de dados, né, do consumidor, e também com base na Lei do Cadastro, né, a Lei 12.414, de 2011. Então, existem já legislações que regulamentam o tema, e quando a Lei Geral de Proteção de Dados vier, ela vai padronizar e vai conferir muito mais segurança aos nossos dados pessoais e à nossa privacidade. É assim que eu finalizo a minha fala, e eu agradeço muito o espaço, eu espero ter contribuído no tema. Doutora Edmê, muito obrigado pela sua exposição. Foi brilhante ouvi-la falar sobre o tema. Professor Cláudio, por favor, a palavra é sua.
para que o senhor possa fazer a sua exposição também. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria dizer que, mais uma vez, é uma imensa honra participar dessa gama de eventos que o IURJ está proporcionando a todos nós em tempos de pandemia, né? E saúdo o Instituto Universitário do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Simão Dolezel Asnar, do Dr. Simão Asnar, doutora Carla Dolezel. Queria cumprimentar a caríssima doutora Edmê, aproveitando para parabenizá-la pela belíssima exposição objetiva e bastante sintética dentro de um tempo tão curto, né? E eu vou aproveitar essa última parte da exposição dela sobre uma sanção aplicada pelo STJ e vou migrar para um modelo que já está em funcionamento há 2 anos, que a doutora Edmê colocou, que é o modelo europeu, exatamente para que a gente não nos tornemos repetitivos em nossas falas, a gente possa olhar o outro lado da moeda, né? Um modelo que já está em vigor, que é o modelo europeu, como as empresas estão enfrentando essa questão, esse boom da internet, o boom das compras, dos serviços, dos aplicativos, e o quanto isso pode ser bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim, sob o ponto de vista financeiro, diante da não observância de um modelo que já está em vigor. Então, a doutora Edmê colocou aí um modelo que ainda não está em vigor, já gerou uma sanção de R$ 8.000. Então, no modelo europeu, por exemplo, e nós estamos aí há 2 anos, nós não temos ainda o fechamento de 2020, por óbvio, mas temos fechamentos de 2018 e 2019, e foram aplicadas já em termos de multas por descumprimento da lei, seja na violação propriamente da exposição, da utilização desses dados, como também pela não utilização das normas que foram determinadas de modo a serem implantadas, totalizando, portanto, aí mais de 100 milhões de euros. Então, são valores significativos. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ele iniciou em 2018, a doutora Edmê colocou muito bem, e tornou-se, portanto, um conjunto de regras com uma abordagem comum na União Europeia, na verdade, na União Econômica, que se chama, né, tendo em vista que alguns países não compõem a União Europeia, em termos de proteção de dados, que é um direito fundamental, coisa que o Brasil pretende colocar no texto constitucional e passa, portanto, a ser diretamente aplicável aos Estados-membros que compõem essa União Econômica. E, com isso, já em vigor o modelo, ele vem reforçando a confiança, né, em relação aos dados dessas pessoas, ou seja, fazendo com que ela sinta uma segurança no controle desses dados, nas aquisições pela internet, na utilização até mesmo nas aquisições físicas, mas com utilização de dados colocados em sistemas. E essa discutida Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que no Brasil ainda não foi regulamentado, com possibilidade até de virar autarquia, no âmbito da União Europeia, ela já vem trabalhando no sentido de coordenar ações, né, e criando os mecanismos de cooperação entre o Comitê Europeu de Proteção de Dados. E aí foi constatado, por exemplo, diante de todo esse cenário, a Irlanda, que ficou em segundo lugar, seguido da Holanda. A Irlanda recebeu mais de 6.700 violações e foram, portanto, notificadas por essa Comissão de Proteção de Dados. A Holanda assumiu o primeiro lugar.
E com isso, no espaço econômico europeu, e não propriamente na União Europeia, tendo em vista são dois modelos diferentes, foram mais de 160 mil notificações de violações, sendo que, com o advento da pandemia, houve uma evolução significativa dessas violações e que migraram de 160 mil, 60 mil foram em 2018, 100 mil foram em 2019 e, segundo dados parciais projetados, essas violações elas irão duplicar em relação a 2019. Com isso, esses órgãos reguladores, né, porque, vejam, a gente está fazendo uma abordagem do outro lado, ou seja, das empresas, né? Então, por exemplo, a Google foi multada pelo agente regulador francês em 50 milhões de euros, embora não tenha sido por violação dos dados, mas por não ter cumprido as obrigações do regime de proteção de dados. Ou seja, são duas grandes questões. Uma é a violação dos dados que são obtidos, outra é por não ter cumprido as imposições da norma. E temos vários outros exemplos, como a Marriott, a British Airways, que foram mais de 180 milhões de libras, porque aí a gente está falando de uma zona fora da zona do euro, que é o do Reino Unido. Enfim, uma gama de situações que vem colocando países que são países onde os direitos fundamentais são bem observados, se comparados a vários outros países do mundo, como, por exemplo, a França, a Alemanha, a Áustria, que lideram esse ranking com mais de 50 milhões de multas aplicadas a título de euros, né? E com isso a gente vem verificando esse boom da internet, da pandemia, né, que indiscutivelmente aumentou o fluxo de uma maneira que, ao meu ver, nesse momento é incalculável, não dá nem para se dimensionar o quanto isso gerou de explosão digital, mas o aumento de notificações diárias que passaram de 247 por dia para os primeiros meses em que o regulamento foi implantado na União Europeia, na União Econômica Europeia, para 278, e isso em 2019. Ou seja, a previsão é que aqueles 13% de aumento de notificações já esteja em torno de 30%. E, a título de exemplo, na fonte da Irish Times, a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, né, que a União Europeia são vários estados federados, o principal órgão regulador para as empresas, ela notificou Google, o Facebook, a Microsoft, Twitter, WhatsApp. Então, vejam, não estamos falando só de empresas de comercialização. Estamos falando também de redes sociais, de empresas que manipulam dados, né? E agora, após 2 anos de vigência do Regulamento Geral de Proteção de Dados, essa Comissão Europeia ela publicou um relatório para 2019, e nesse relatório, que vai ser refeito, obviamente, em 2020, ele concluiu que a maioria dos membros estabeleceu um quadro operacional necessário para a implementação e, sobretudo, a observância das imposições legais, não só do regulamento em si, como também da internalização desse regulamento no âmbito de cada Estado federado, criando uma coisa que eu já falo há um tempão. Eu fiz um artigo, já há alguns anos atrás, sobre a cultura de paz e a cultura de compliance, que hoje, com o advento da Lei de Proteção de Dados, com compliance, com as várias normas ISO, está se tentando uniformizar ou padronizar a terminologia em cultura de conformidade. Uma cultura de conformidade no sentido de abraçar não só as normas legais, entre as quais se encaixa
a legislação brasileira, a Lei de Proteção de Dados, o Regulamento de Proteção de Dados no âmbito da União Europeia, e também todas as normas empresariais que são elaboradas pela própria organização, que é a terminologia que as normas internacionais usam, a despeito de ser uma empresa, de ser um ente federativo, de ser uma microempresa, de ser uma sociedade de grande porte, enfim. O fato é que o regime geral de proteção de dados, na experiência europeia, que é um modelo embrião do modelo brasileiro, os cidadãos eles estão se tornando cada vez mais conscientes dessas regras em matéria de proteção de dados e dos seus direitos enquanto direitos fundamentais, como foi revelado no inquérito do Eurobarômetro publicado em 2019, que trouxe como relatório alguns tópicos que me permitam reproduzir na íntegra o que diz o relatório. O primeiro tópico é um continente europeu, mas é uma única lei. A Comissão Europeia continuará a acompanhar a legislação dos entes federativos, a internalização dessa legislação, a fim de assegurar que as normas da RGPD sejam, de fato, estabelecidas em critérios de conformidade para todo o território nacional daquele país. Segundo, as empresas estão a se adaptar, isso é o resultado do relatório do Eurobarômetro, adaptar às suas práticas, ou seja, às boas práticas de compliance, de conformidade e de regime de proteção de dados, nem que para isso seja necessário severas punições. Então, com isso, independentemente do meio, ou seja, se é saudável ou não é saudável, o fato é que as empresas estão tendo que se adaptar, ou por bem ou por mal, ao regulamento, reforçando a segurança desses dados, que é o que vai acontecer também no Brasil a partir da vigência. O terceiro item seria o reforço do papel das autoridades de proteção de dados. O Brasil ainda não regulamentou isso, mas na Europa você tem a autoridade europeia e você tem os encarregados de proteção de dados, que são aquelas pessoas que pertencem à organização e que são o Data Protection Officer, a semelhança do Chief Compliance Officer, o CCO e o DPO, né? Inclusive, na União Europeia já se definiu que não podem ser a mesma pessoa por questões de conflitos de interesse, julgado na Bélgica, por exemplo. Então, as próximas etapas de todo esse processo, né, a tendência é que, no âmbito europeu, e acredito que isso também venha para o Brasil, são regras da União Europeia como referência para normas cada vez mais rigorosas no âmbito dessa proteção e, sobretudo, penalidades cada vez mais severas. E o regime de proteção de dados veio em cima da diretiva de 1995, como a doutora Edmir colocou, e agora busca-se uma nova norma de conformidade. O desfecho que eu gostaria de colocar em relação a isso é um ponto que tem me causado um motivo de preocupação, é exatamente um pilar do compliance que esbarra, ao menos no quesito segurança, com a Lei de Proteção de Dados, o Regulamento de Proteção de Dados, que é o Due Diligence. O Due Diligence ele carece de uma investigação, uma diligência prévia, né, que trata-se de um processo de estudo, de auditoria, de investigação, elencando não só riscos, né, em relação às operações empresariais, mas também dados daquela pessoa que está sendo uma das responsáveis no âmbito da contratação. E, portanto, ele é um procedimento muito valoroso dentro dos pilares de compliance. E como é que ele funciona, esse due diligence? Ele funciona através de investigação de documentos, investigação de banco de dados, de pessoas,
de processos, de procedimentos, com o objetivo de reduzir o risco dessa contratação. Então, isso passa a ser, com as normas de conformidade, uma exigência para um programa efetivo de compliance. E por que o due diligence influencia ou é influenciado pela lei de proteção de dados ou pelo regulamento? Porque o que fazer com esses dados? Como esses dados são acessados, por quem são acessados, e como evidenciar que o due diligence foi feito numa auditoria de compliance se depois esses dados terão que ser eliminados. Enfim, essa é uma das questões que, ao meu ver, ainda são uma das mais palpitantes nos termos da Lei de Proteção de Dados, não só no Brasil, mas, sobretudo, na União Europeia. Então, a minha ideia de fazer uma abordagem era exatamente trazer um plus à belíssima exposição da doutora Edmê, olhando o outro lado da moeda, né? O lado das empresas, o lado de um regulamento já em vigor. Qual o reflexo dessa lei, por exemplo, no Brasil, nos moldes do que acontece na Europa? Sanções. E essas sanções muito significativas, como os exemplos dados aí. E a questão, por fim, que é uma questão meramente reflexiva. Será que aquelas empresas que não estão preparadas para esse boom da internet e, portanto, violem os dados, descumpram o regulamento, ao sofrer essas sanções, valeu a pena todo esse boom da operação? Isso pode levar à inviabilidade técnica da atividade operacional, da atividade empresarial. Então, eu acho que isso é um momento de reflexão através de um modelo que já está sendo implementado na Europa para um modelo que tende a ser implementado no Brasil. E, com isso, eu deixo aqui a minha modesta contribuição, agradecendo mais uma vez ao doutor Simão, ao Instituto Universitário e à doutora Edmê. É imenso prazer compartilhar consigo aqui essa exposição. Muito obrigado. Professor Cláudio, muito obrigado ao senhor pela exposição. Foi brilhante olhar para um outro viés, é sempre gratificante ouvi-lo falar. Doutora Edmê, muito obrigado. Doutor Cláudio, muito obrigado. Espero que os dois estejam muito bem de saúde, assim como toda a família de vocês. E que logo, logo possamos estar juntos em mais seminários e mais eventos, sejam virtuais, sejam presenciais, mas que possamos estar contribuindo com a educação de alguma maneira, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Boa noite.